Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? É um prazer imenso estar participando desse evento. Meu nome é Jefferson Klein, sou aqui do Paraná, da cidade de Toledo, onde eu sou o diretor de pesquisa da empresa Biogênese, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre bioinsumos, inovações e oportunidades. Para isso, irei me apresentar um pouquinho da onde é que começou esse assunto, onde eu comecei a trabalhar com ele. Então, a minha formação, eu sou um biólogo de formação. Eu fiz na cidade de Toledo, na Unipar. Depois eu fui para a UniOeste de Marechal Cândido Rondon entender como as plantas se desenvolviam. Então, eu fiz na produção vegetal. Depois eu fui a Botucatu, na Ciências Biológicas da Unesp de Botucatu, onde eu fiz o meu doutorado. E lá eu trabalhei na área de fisiologia vegetal. E aí eu busquei compreender como que os fatores bióticos e abióticos podem estar interferindo nas diferentes plantas. E lá aprendi muito. Lá tive a oportunidade de ter excelentes professores, excelentes equipamentos. Então essa foi a minha formação entre a área da biologia e da área de agronomia. Todos os meus mestres sempre contribuindo. Em 2010 eu retorno então ao Paraná, onde eu fiz o meu pós-doutorado, trabalhando então na agronomia novamente, na UniOeste, Marechal Cândido Rondon, e aí eu busquei trabalhar com a interação entre alguns micro-organismos e as plantas. Então eu tentava entender como que esses micro-organismos acabavam interferindo então no desenvolvimento vegetal. E eram quais micro-organismos? Vocês já devem estar escutando alguns. Azospirilo brasilense e também Herbaspirilo, dois micro-organismos que têm a função de promoção de crescimento e também têm a capacidade de fixação biológica. Então, o nosso objetivo era entender como esses dois micro-organismos interagiam com um grupo específico de plantas. Que plantas eram essas? Gramíneas, né? No caso, trigo e também milho. E ali fiquei durante 4 anos desenvolvendo esse projeto. Terminei meu pós-doutorado, então fui depois a trabalhar então na biogênese. Durante esse período, nós fizemos uma parceria com a Uniderp de Campo Grande, onde eu fiz parte de um programa de mestrado e hoje desenvolvemos projetos juntamente com o NUDERP de Campo Grande, na área de agronomia, onde grande parte dos nossos projetos de bioinsumo são desenvolvidos lá. Como eu falei para vocês, a Biogênese é uma agritech, ela fica sediada e residente de um ecossistema chamado Bioparque, e nós trabalhamos então no desenvolvimento de fertilizantes, biofertilizantes, inoculantes e produtos que tenham a presença de micro-organismos. E aí vocês já começam a ter vários nomes, tipos diferentes de produtos, né, que depois nós vamos estar conversando. Mas vocês não viram ainda o nome de bioinsumo, né? Todos esses projetos só são possíveis porque existe uma rede de parceria entre a Biogênese e essas instituições ou empresas, sejam elas privadas ou públicas. Então, para o desenvolvimento de um produto, muito tempo é necessário, muito recurso é necessário, muitos estudos são necessários. Então, nós da Biogênese fazemos parcerias então com essas empresas do Brasil todo, né? Desde do conceito de desenvolvimento até na validação, como também na parte de avaliações dos ensaios para os registros. Ali fica então em destaque a cidade de Toledo, na oeste do Paraná, onde nós ficamos. Bioinsumos. Então, como a gente estava conversando, a palavra bioinsumo é uma palavra muito utilizada hoje no Brasil. Nos últimos 3 anos se destaca demais. E aí
a União ela fez um programa chamado Programa Nacional de Bioinsumos. E você pode entrar no site do Ministério da Agricultura, onde você vai encontrar esse programa. O que seria esse programa? Basicamente, o Programa Nacional de Bioinsumos, ele tem como objetivo ampliar e fortalecer a utilização de bioinsumos para a promoção do desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Então, esse é o grande objetivo: aumentar o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira por meio do fortalecimento da utilização de bioinsumos. Mas olha que interessante. Bioinsumos, ele é um apelido dado ao grupo de produtos, aos diferentes produtos que existem, que são formulados na nossa agricultura, desde que ele tenha como matéria-prima extratos naturais, extratos vegetais, extratos de algas e também micro-organismos. Muitas empresas, muitos agricultores falam em bioinsumo, basicamente falando em micro-organismo, mas bioinsumo seria todos essa rede de produtos, como eu falei, que tem como base extratos naturais, seja de vegetais ou de animais, produzidos à base de animais, extratos de plantas, extratos de algas e também a presença de micro-organismos. Então, isso seria então os bioinsumos. Dentro desse programa nacional de bioinsumos, vale a pena a gente falar sobre os 7 objetivos estratégicos. O primeiro dele, propor um marco regulatório que incentiva a produção e o uso de bioinsumos. A legislação brasileira é uma legislação muito nova, é de 1980. Mas dentro dessa legislação, muita coisa evoluiu durante aquele período. E hoje, alguns produtos, alguns processos, alguns tipos de produtos, ainda não existe uma lei que ajude a regulamentar a sua produção, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que se pode ser utilizado. Então, esse programa nacional ele vai propor um marco regulatório que incentive a produção desses bioinsumos. Da mesma forma que quer fortalecer a ciência, a tecnologia e a inovação para disponibilização de novas tecnologias, produtos, processos, serviços, conhecimentos e informações para os segmentos de bioinsumo, para que tudo isso possa desenvolver novos produtos e esses produtos podem ser testados e possam ser repassados então para os agricultores, ou seja, para a comunidade. O objetivo também é articular instrumentos de créditos e fomentos voltados ao desenvolvimento e à produção e o uso desses bioinsumos. Então, objetivo é formar um marco regulatório que diga o que pode ser feito, é fomentar a ciência e a pesquisa, isso está ocorrendo muito, da mesma forma trazer recurso para o desenvolvimento nas indústrias e também para os agricultores que possam utilizar então essas novas estratégias. Estimular também a geração e a disseminação de conhecimento e informações qualificadas sobre o desenvolvimento e a produção e também ao uso desses bioinsumos. Estimular a capacitação e a formação de competências técnicas em boas práticas de produção, uso e sua aplicação de bioinsumos. Incentivar a implantação de biofábricas voltadas à produção de bioinsumos, da mesma forma que promover a construção de uma política, programas e planos nos estados e municípios voltados à promoção de uso de bioinsumos. Então, esses são os objetivos estratégicos, mas o maior é esse: ampliar e fortalecer a utilização de bioinsumos para a promoção do desenvolvimento sustentável de uma agricultura brasileira.
E quando nós falamos em agricultura, nós falamos em um território brasileiro de dimensões continentais. Hoje nós temos mais de 75 milhões de hectares, desculpa, 75 milhões de hectares aqui no Brasil. Desses 75 milhões de hectares, um terço já utiliza um produto que poderia ser considerado um bioinsumo. Então, 25 milhões de hectares já utilizam, pelo menos em uma fase do desenvolvimento, um desses produtos. Bom, o Programa Nacional ele é dividido em três eixos: produção vegetal, que busca trabalhar com o controle de pragas e doenças, busca trabalhar com a fertilidade do solo, seja por meio da nutrição de plantas e também estresse abiótico, também trabalha com o manejo de espécies vegetais. Já o eixo da produção animal, ele vai trabalhar com saúde animal, alimentação animal, produção aquícola e também os seus manejos dos seus animais. E possui um terceiro eixo, que é a pós-colheitas e o processamento, que busca trabalhar, melhorar as condições de pós-colheita dos produtos de origem vegetal, da mesma forma que melhorar o processamento de produtos de origem animal e vegetal. Então, dentro do programa de bioinsumos, são esses três, nós temos os nossos objetivos nacionais e nós temos essas três áreas que são abrangentes. Né? Como um dos exemplos da legislação que nós temos, a legislação que nós temos a agrícola, né, que é de 1980, e dentro dessa legislação nós temos a legislação dos fertilizantes inoculantes, né, que é um pedaço dessa legislação. Outra legislação que nós temos ao lado, paralelo, são dos agrotóxicos. Dentro dos agrotóxicos, nós temos os agrotóxicos convencionais e nós também temos os orgânicos. Né? Olha que interessante, quando nós falamos que um produto ele tem a capacidade de fazer o controle, a mortalidade de uma praga, no Brasil esse produto ele vai ser chamado de agrotóxico. Olha só que interessante. Mesmo você utilizando um micro-organismo, seja ele um fungo ou uma bactéria, se ele faz o controle de uma praga, então nós chamamos ele então de agrotóxico. Dentro dos agrotóxicos, nós temos os orgânicos, e os orgânicos, eles trabalham basicamente com uma lista de produtos que são altamente difundidos, que são chamados lista de especificação de referência, aonde o seu registro ele já é amplamente conhecido, seus processos, então acontece de uma forma um pouco mais simples. Né? Mas para vocês terem uma ideia da dimensão e a legislação que nós temos hoje no Brasil. Em relação a bioinsumos, existem dois projetos de lei. Um no Senado, no número 3.668, que ele está em ampla difusão. Já o projeto de lei na Câmara, esse está um pouco mais parado. No caso do Senado, a sua emenda vai buscar produção, regulamentar a produção, o registro, a comercialização, o uso, o destino finais dos resíduos, as embalagens, da mesma forma que dar as normas sobre inspeção e fiscalização, dar as normas sobre pesquisa e da forma de realizar as pesquisas e os experimentos, incentivar a produção de bioinsumos para a agricultura e também de outras providências, né? Então, um pelo Senado e o outro pela Câmara. O que está hoje, o da Câmara está parado e o do Senado está agora um pouco mais adiantado. Existem muitos sites hoje sobre a legislação, sobre bioinsumo, muita difusão está acontecendo, muitas empresas estão crescendo. E como eu mencionei para vocês, esse daqui é um dos sites
onde você pode encontrar alguns conceitos que eu achei bastante interessante e dinâmico para passar para vocês, mas basicamente o que a gente pode falar sobre bioinsumo seria: bioinsumos são produtos que têm o objetivo aumentar o desenvolvimento, a produção agrícola, seja os animais ou seja na produção de grãos, então aumentar a produção agrícola brasileira, e que esses produtos tenham origem naturais, sejam de animais, sejam vegetais, sejam extratos de algas ou também a presença de micro-organismos. Então, dentro desses bioinsumos, 5 nomes nós podemos escutar facilmente. Agentes biológicos de controle. Então, como eu mencionei para vocês, existe alguns produtos que possuem alguns agentes biológicos de controle, que são organismos vivos responsáveis por promover o controle de pragas e formas natural, exercendo a função de predadores ou inimigos naturais. Lembra que eu mencionei para vocês que existe a lei dos agrotóxicos, e dentro da lei dos agrotóxicos existem os agrotóxicos de especificação, os orgânicos são a especificação de referência. Então, esses agentes biológicos, então, são esses micro-organismos, esses são espécies, né, são organismos vivos que podem ser macroscópicos, como insetos, como pode ser alguns insetos, que fazem basicamente o controle, então, de algumas pragas. Então, são chamados agentes biológicos. Nós podemos colocar ali dentro também os agrotóxicos biológicos, que muita gente chama de defensivos biológicos, e ali poderiam entrar os mais conhecidos que estão dentro da especificação de referência seriam Bovéria, Metarrhizo, Tricoderma e Bacillus thuringiensis. Bioestimulante são produtos elaborados a partir de substâncias naturais que podem ser aplicados nas sementes, também pode ser no solo e em plantas, a fim de melhorar o desempenho da germinação ou o desenvolvimento do sistema radicular ou qualquer outro processo da planta. Então, também é um tipo de produto que que é registrado. O único empecilho que hoje os bioestimulantes, como um dos componentes dele pode ser hormonal, então existe muitas pesquisas que precisam ser feitas para que possa ser registrado um produto como bioestimulante. Biofertilizante, muita gente fala em biofertilizante. Biofertilizante. Hoje existe 4 classes de biofertilizantes já dentro da nossa legislação desde 2020, mas nenhuma delas inclui micro-organismo. O que seria então, segundo a nossa lei, biofertilizantes? É um produto à base de ativos ou substâncias orgânicas, de animais ou vegetais ou microbiológicas que favorecem o aumento da produtividade e a qualidade das plantas. E quais são as classes hoje de biofertilizantes? Nós temos ácidos úmicos e fúlvicos, nós temos aminoácidos, nós temos extrato de algas e extrato de plantas. O micro-organismo ainda não tem um biofertilizante à base de micro-organismo que a sua garantia seja esse micro-organismo. O micro-organismo ele vai entrar junto com os extratos de plantas no processo de fermentação, mas a garantia que vai ser dada do produto vai ser o carbono orgânico total. Então isso é muito importante, porque sempre quando nós falamos em um produto, nós precisamos conhecer a classe desse produto, qual a finalidade desse produto e qual é a garantia que eu vou ter dentro desse produto. Tá? Condicionadores biológicos de ambientes são substâncias que atuam na melhoria da atividade biológica dos micro-organismos nas diferentes ambientes de produção. Então, essa é uma nova classe, um novo tipo
de produto que vai estar sendo desenvolvido. Então, existem muitas substâncias que estão sendo estudadas, que o objetivo vai ser a serem aplicados no solo para que eles aumentem, então, as atividades biológicas desses micro-organismos. E um que é amplamente já difundido são os inoculantes biológicos, que basicamente são micro-organismos concentrados na intensificação do processo natural, seja da fixação biológica de nitrogênio, seja no processo de promoção de crescimento, seja na solubilização de elementos químicos, como no caso o fósforo, né, na base de fosfato. E que a ação desse micro-organismo tem como benefício estimular o desenvolvimento dessas plantas. Então, para vocês verem, bioinsumo, mais uma vez, é um apelido que se dá a um grupo de produtos naturais, que têm processos naturais que buscam, na verdade, aumentar a produtividade. Eles podem ser agentes biológicos, eles podem ser agrotóxicos, como é o nome, agrotóxicos biológicos, eles podem ser bioestimulantes, eles podem ser uns biofertilizantes, eles podem ser condicionadores biológicos de ambiente, como de solo, e eles também podem ser inoculantes biológicos. Muito bem. Na veterinária nós também temos produtos que podem ser produzidos, bioinsumos à base, que podem virar vacinas, que podem ser medicamentos, que podem ser produtos antissépticos e também outros demais produtos destinados sempre à prevenção, diagnóstico ou tratamento dessas doenças. Então, vejam vocês a amplitude que nós temos de produtos que podem ser desenvolvidos, que podem ser chamados de bioinsumos. Mas veja, quando nós entramos, por exemplo, dentro de um grupo de bioinsumos, que são os agrotóxicos biológicos, existe uma legislação que vai regulamentar o registro dele. Então veja, quando nós temos, mesmo que seja um micro-organismo, são todas essas etapas que eles vão precisar passar. Precisa passar pelo registro de estabelecimento, MAPA, Anvisa, IBAMA. A gente precisa fazer um estudo genético desse micro-organismo, saber que cepa, que espécie que cepa que é. Nós precisamos saber se esses micro-organismos fazem mal ao meio ambiente, então a gente faz um teste ecotoxicológico. Também se faz mal ao homem, então a gente faz um teste toxicológico e, por final, fazemos a eficiência agronômica. Tudo isso leva mais ou menos de 2 a 8 anos, podendo passar mais. E qual seria o custo hoje de um produto, por exemplo, como esse? O custo para o registro de um produto vai variar entre R$1 milhão a R$10 milhões também, dependendo do tipo de produto que nós vamos desenvolver. Mas tudo isso, como eu falei para vocês, hoje está aumentando o incentivo para que tenha uma lei que seja clara, incentivo para as pesquisas, incentivo para a produção. Tudo isso faz com que estimule a inovação. Então, novos projetos estão sendo desenvolvidos, novos projetos de pesquisa, novas caracterizações genéticas, então muitos estudos estão sendo realizados, estudos ecotoxicológicos e os toxicológicos estão sendo realizados em muitas espécies, a fim de separar esses micro-organismos que têm as potencialidades de respostas. Novos produtos estão sendo desenvolvidos e novos testes de eficácias agronômicas também estão sendo feitos. Então vejam a quantidade de oportunidade. Este é um projeto que eu estou mostrando para vocês que nós estamos desenvolvendo lá no Paraná, aqui no Paraná. Essa é uma planta de tiririca. Nós conseguimos tirar os micro-organismos da rizosfera, parte exterior, e também da região mesofítica, endofítica dos micro-organismos. Então a gente tira esse micro-organismo das raízes dessa planta, no caso dessas plantas. Por que essa planta? Porque essa planta apresenta uma alta concentração hormonal, então a nossa ideia era tentar buscar
das raízes de plantas que produzem muito hormônio, alguns micro-organismos, selecionar esses micro-organismos e avaliar a sua importância. Então a gente fez vários testes de seleção desses micro-organismos, conseguimos fazer vários isolados. Hoje a gente tem mais de 100 micro-organismos isolados. Nós fizemos teste de solubilização de fósforo, por exemplo, esses halos marcam, pequenos ou maiores, marcam então a capacidade de solubilização desses micro-organismos. Nós fizemos os testes de produção de auxina e dioxina, que são hormônios de crescimento biológico, né? E aí nós fizemos então toda uma seleção desses micro-organismos, encontramos então alguns micro-organismos com alta potencialidade de se transformar, de interagir com as plantas. Então, são grandes oportunidades, mas nós não somos a única empresa. No Brasil, devido a esse programa, muitas empresas estão surgindo no intuito de fazer prospecção de novos micro-organismos, caracterização desses novos micro-organismos. Um dos projetos de financiamento de projetos a fundo perdido, então, é o FINEP, e ele tem como ideia, igual ao FINEP, vocês vão encontrar vários outros projetos, vários outros órgãos de fomento que buscam dar recurso, às vezes não reembolsável, que vai de 30 mil reais até 4 milhões de reais, dependendo o tipo de projeto e o estágio do desenvolvimento do projeto de cada um de vocês. Outros, estou passando aqui, esse mesmo era basicamente, então, apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas sustentáveis, produtos que eles chamam de bioinsumos e também para fertilizante. Uma outra chamada pública, então, do CNPq, diferentes para cada estado, para cada região, vários editais estão sendo lançados com o intuito do Programa Nacional de Bioinsumo para estimular as pesquisas e os desenvolvimentos. Mais uma vez, meu muito obrigado. Segue aqui o meu contato, segue aqui o meu telefone, meu e-mail. Para vocês, o meu telefone é o WhatsApp, vocês podem entrar em contato. Todos vocês acadêmicos que queiram, mestrando, doutorando, que queiram conhecer um pouco mais sobre bioinsumos, querem desenvolver algum projeto em parceria com a Biogênese, podem entrar em contato. Como eu mencionei para vocês, hoje nós trabalhamos com uma rede muito grande de empresas, nós trabalhamos com mais de 80 empresas que produzem, desenvolvem novos bioinsumos, hoje estão comercializando. E quando eu falo em bioinsumos, eu falo no nome macro, que são aqueles fertilizantes, biofertilizantes, agentes biológicos, inoculantes, defensivos agrícolas biológicos, são produtos a base natural, seja animal, vegetal, que tenha extratos, que sejam substâncias orgânicas, que venham de processos naturais e também os micro-organismos. Então, pessoal, meu muito obrigado, fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigado à comissão organizadora pelo convite e fico à disposição para vocês aí, para vocês que queiram desenvolver projetos e que queiram saber um pouco mais. Muito obrigado, grande abraço a todos vocês.